Hoje a nossa conversa será sobre Cielo, uma das maiores e melhores empresas no setor de adquirência no nosso país, que passou por grandes dificuldades entre 2018, 2019 e, por que não, também 2020, mas agora tem recuperado algumas das suas margens, dos seus resultados. Me acompanhe até o final que você vai aprender bastante coisa sobre esse setor que nem sempre é muito comentado aí na internet. Vamos começar então? Só para que a gente comece bem esse estudo sobre a Cielo, vamos relembrar algumas questões em relação às suas participações e às suas subsidiárias. Um dos principais braços dos resultados é a Cateno, e nós temos outras menores também, Servinet, Stelo, Pago Soluções, Aliança Pagamentos e também a Cielo lá nos Estados Unidos. Quando você for ler o resultado dessa empresa, você vai acabar percebendo que eles acabam segmentando, principalmente em relação a Cateno e em relação a Cielo Brasil. Mas nós vamos abordar aqui a empresa como um todo. Afinal de contas, no frigir dos ovos, o que me interessa é o resultado global. Se tiver alguma questão um pouco fora daquilo que a gente espera, aí sim cabe uma investigação com mais profundidade. Falando aqui um pouquinho sobre a sua composição acionária, a gente tem que lembrar que tem uma grande vantagem na Cielo. Banco Bradesco e Banco do Brasil detêm juntos quase 60% dessa empresa. Então, em algum momento de apuro, em algum momento de grandes incertezas, a gente sabe que os principais acionistas devem sim, sem sombra de dúvida, fazer algum movimento para reestruturar a empresa. Não que nós queiramos utilizar esse tipo de salva-vidas, mas saber que ele existe passa um pouquinho mais de segurança para o pequeno acionista. Algumas pessoas podem até me perguntar assim, pô Bruno, mas o Bradesco está mal das pernas e tudo mais. Tudo bem, mas continua sendo uma excelente instituição financeira do nosso país. E ao mesmo tempo, Banco do Brasil está disparando. Então é bom a gente ter esse tipo de consciência, porque muitas vezes se o controlador da empresa não te passa o mínimo de segurança, provavelmente isso vai acabar sendo refletido aonde ela investe. No caso aqui, na Cielo, isso não acontece. E só para a gente fechar essa parte inicial, muita gente acaba tendo dúvida o que é uma adquirente, onde que a Cielo atua. Quando você vai, por exemplo, na lojas Renner e acaba comprando uma blusa ou uma calça, aquele simples ato de você passar a compra no cartão para a loja e receber o seu produto, isso tem todo um mecanismo financeiro por trás bem interessante, complexo e relativamente muito rápido. Na hora que você passa o cartão, a compra é processada, a Cielo entra em contato com a bandeira do seu cartão, que pode ser, por exemplo, Visa. A Visa entra em contato com o seu banco, que pode ser o Itaú. O Itaú, que é o emissor, ele vai aprovar essa transação, vai informar a Visa e a Visa confirma com a adquirente, com a Cielo. E aí libera a loja para o recebimento e está tudo certo. É um pouco complexo, né? Envolvem vários players aqui, mas saiba que esse mecanismo ele existe há muito tempo e acabou tendo até recentemente uma grande discussão para saber se todo esse mecanismo iria cair por terra, com a utilização, por exemplo, do Pix. Mas ao longo desse vídeo a gente vai discutir um pouquinho mais e são algumas perspectivas muito boas para a Cielo, tá? Eu, realmente, como investidor, tinha o pé atrás, mas depois do estudo que eu vou apresentar para vocês, eu fiquei um pouquinho mais confiante. Ainda não invisto, mas eu vou explicar para vocês com calma. Pegando aqui os destaques do trimestre, fazendo uma leitura bem rápida, tivemos o maior lucro líquido desde 2019, 441 milhões, um aumento de mais de 100% ano a ano. Uma receita operacional chegou a 2,6 bilhões de reais, também um aumento importante, na casa de 17%. Essa relação de eficiência na captura das receitas, o tal do yield, eu vou explicar com calma na hora que a gente chegar nesse slide, mas é importante entender que essa é uma excelente métrica de eficiência e de posicionamento da marca Cielo e das suas concorrentes também. E outro ponto também que eu acho que é interessante a gente falar, até como tinha citado no início, às vezes eles colocam alguns destaques das suas subsidiárias, das suas participações menores. Como o caso aqui da Cateno, que chegou com um crescimento de 34% ano a ano em 265 milhões de reais. E para fechar, a gente sempre gosta de ficar discutindo sobre EBITDA, né, geração de caixa e tudo mais. O maior EBITDA recorrente para um trimestre desde 2018, aquela época em que Cielo começou a perder market share, começou a perder o seu espaço e muita gente começou a duvidar em relação à sua perpetuidade nos próximos anos à frente. Então, sim, ela está dando a volta por cima, isso é inegável. Pegando aqui o resultado recorrente,
Dado importante, 7º trimestre consecutivo de crescimento ano a ano. Isso aí é para a gente poder enxergar que algumas medidas que ela acabou tomando nos últimos meses, nos últimos trimestres, refletem ainda no seu balanço, mas a gente percebe uma crescente. E não só crescendo de uma maneira pontual, ela está crescendo com uma consistência. E isso agrada o investidor de longo prazo, porque nós queremos ver pequenos movimentos sempre focados em geração de receita e principalmente que essa receita seja convertida numa geração de lucro, o que acaba chegando no nosso bolso. Olha a margem líquida, que é o que sobra, né, de lucro para a empresa. Nós tivemos ali no início de 2022 6,7, que é algo estupidamente baixo, e agora nós fechamos o primeiro trimestre de 2023 com 17,2. Já é uma outra conversa, uma outra empresa, não é verdade? E o EBITDA aqui também, o importante é mostrar a margem, como ela subiu de 25% para quase 39%. Então, definitivamente, ela está, assim, com maior eficiência. Passando em alguns principais aqui indicadores operacionais, o que é o TPV? Muita gente tem que ficar bem ligada nesse conceito, que quando você passa, por exemplo, o seu cartão na maquininha, lá naquelas lojas Renner, por exemplo, você passou um valor de R$200. Esse valor de R$200 não fica com a Cielo, a gente sabe disso. Ela vai só intermediar essa transação financeira, certo? Boa parte vai ficar com a Renner, o cliente fica com aquele produto que ele comprou e a Cielo ela fica com uma pequena fração disso, que é o que eu vou falar no próximo slide, é o tal do yield de receita. E ele está diretamente relacionado ao TPV, que é o volume total transacionado, que passa pelas maquininhas. Então eles tiveram no primeiro trimestre de 2022 289 bilhões de reais transacionados. E para esse ano nós tivemos 299 bilhões. É um valor crescente, 3,5%, mas olha a métrica que a gente está trabalhando, bilhões em um trimestre, é muita coisa. A receita líquida cresceu 17%, e aqui é uma chamada de atenção para todo mundo, principalmente para os investidores de Cielo, que esses gastos totais eles não estão refletindo a realidade. Eu vou falar mais para frente o que você tem que ficar atento em relação a isso. Num primeiro momento, você olha assim, poxa, em 12 meses a inflação esteve mais ou menos nessa faixa, um pouquinho mais abaixo, então os gastos estão bem dentro daquilo que a gente esperava, já que a inflação ela come muito no nosso país. Mas esse valor não é o normalizado. Então eu não gostei dessa forma de se expressar da empresa, mas depois no release eles corrigem a informação. E o EBITDA, como a gente tinha falado, subiu 40%. Então, em linhas gerais, os principais indicadores positivos, eles aumentaram bastante e os nossos gastos totais a gente tem que fazer uma pequena correção. Yield de receita. Lembra que eu tinha falado para vocês? Daqueles R$200 que passam na maquininha, qual que é a porcentagem que fica com a Cielo? Eu vou até simplificar aqui a conta. Vamos colocar um valor de R$100. De cada R$100 que passam pela máquina, envolvendo o consumidor e a empresa que contratou o serviço da Cielo, 0,78% fica com a Cielo. Então, de R$100, 78 centavos fica com a Cielo. É daí que vem a receita da empresa. Aí você fala, poxa, Bruno, mas isso aí é absurdamente pouco. Então, mas eles transacionam por ano trilhões de reais. Nem milhões, nem bilhões, mas sim trilhões. E pensando que ele só está ali para fazer intermediação, até que tudo bem. E será que esse yield, essa pequena margem, ela está crescendo? Sim. No início do ano passado, de 2022, era de 0,67 e agora está 0,78. É um aumento expressivo, sim, não é pouca coisa. Então, ficaremos sempre de olho para ver se a gente consegue cada vez mais aumentar esse crescimento do yield. E já estamos no 4º trimestre que isso acontece. E já que estamos em tempos difíceis, a gente precisa ficar de olho na liquidez e no endividamento das nossas empresas. Hoje, Cielo não preocupa muito o acionista, considerando a sua alocação em outras participações e também em caixa, ela tem algo próximo de 21 bilhões de reais. Para 2023, uma dívida total de 4 bi e para os próximos anos, a partir de 2024, 9,8.
Ou seja, ela tem sim uma liquidez tranquila para resolver todas as suas dívidas no momento adequado. Isso traz um pouco mais de sobrevida diante desse momento muito conturbado que nós temos, com taxas inflacionárias elevadas, Selic ainda continua elevada, e também até a questão do comércio, do varejo, ela tende a ficar um pouco mais apertada, mas isso não vai comprometer a Cielo como um todo, pelo menos em relação às suas dívidas. Dito essa parte inicial, então qual que foi a nossa conclusão básica? Cielo está caminhando bem. Olhamos alguns pontos principais do consolidado como um todo, mas eu acho que é legal a gente olhar alguns pontos específicos, que talvez não sejam tão divulgados assim durante a apresentação de resultados, e a gente só consegue explorar com um pouquinho mais de calma naquele momento que você senta, estuda e olha o release, que é um documento um pouquinho maior do que a própria apresentação. Vamos lá então alguns pontos que eu separei. A primeira coisa aqui que me chamou a atenção foi que a base ativa de clientes está diminuindo. Olha como também eles anunciaram, né? Eles pegaram só a queda do quarto TRI de 22 para o primeiro TRI de 23. Uma queda que aparentemente ela é muito pequena, de 0,3%. No entanto, quando você olha o primeiro TRI de 22 com o primeiro TRI de 23, a queda foi de quase 10%. Isso é expressivo. A gente tem que entender se isso impactou a receita e o lucro. Aparentemente não. Então é um momento desafiador. Eles até comentaram que perderam alguns clientes grandes. Se eu não me engano, foram 6 clientes para um concorrente. E eles foram afirmativos na parte de questões feitas pelos analistas. O nosso concorrente capturou esses nossos clientes, esses 6 grandes clientes, e está operando no prejuízo, porque eles garantem que o melhor preço do mercado era da Cielo. Nesse momento a gente só ouve um lado da história, né? Mas eu espero que isso seja verdade. Acredito e confio na gestão que está lá. Mas fiquem atentos com os gráficos, tá? Não foi uma queda tão pequena. A gente tem que fazer uma leitura, já que tudo que a gente fez até agora foi do primeiro TRI de 22 com o primeiro TRI de 23. Que é interessante, é coerente que a gente mantenha essa leitura. Então, uma queda de quase 10%. Um outro ponto importante aqui é que na parte lá de gastos totais, como eu tinha mostrado para vocês, eles anunciaram um crescimento de 6,2%. E aí você fala, poxa, a inflação nesse período foi de só 4,6%, está bem dentro ali do planejado, né, só um pouquinho acima, não nos preocupa tanto. Porém, nós temos que olhar os gastos totais normalizados, que tira qualquer efeito não recorrente para mais ou para menos. E quando você faz essa avaliação e compara os dois períodos, 22 com 23, você chega numa variação de quase 12%. A conversa é bem diferente mesmo. Nós tivemos um crescimento aqui de 12%, em que a inflação foi 4,6%. E o que eles justificam? Esse aumento do gasto está em linha com o aumento do investimento que eles têm feito de maneira recorrente na empresa, para aumentar a sua eficiência. E até faz sentido, tá? Até faz sentido porque é isso que a gente viu. Diminuindo a base de clientes, eles aumentaram os lucros, algum investimento deve ter sido feito, sem dúvida nenhuma. Então, fiquem atentos. Aumento de gastos, vocês têm que olhar a questão normalizada ou corrigida, porque senão você acaba caindo em uma interpretação um pouco equivocada da realidade. E só um adendo, tá? Porque eu acho que isso é importante falar. Eles não estão mentindo na apresentação. Só que você tem duas formas de apresentar os dados. Uma é o que foi efetivamente naquele trimestre e outra é retirando um pouco desses ruídos. É só isso. Isso aqui me preocupou um pouco, mas vamos olhar como é que vai ser no primeiro TRI de 23, porque eu ainda não consegui achar um gráfico desse atualizado. Mas até o final do quarto TRI de 22, percebam que lá dos últimos anos para cá, essa faixa azul é a parte que corresponde ao market share, a fatia do mercado pertencente a Cielo. Lá em 2020 nós tínhamos 30% do mercado e hoje nós temos 25% do mercado. Uma queda expressiva. Está perdendo espaço para os seus concorrentes. Mas olhe em números brutos. Que curioso. Lá naquele ano de 2020, no quarto TRI, era 191 bilhões. E agora está em 231 bilhões. Qual que é a conclusão que a gente tem que chegar aqui? Aparentemente, o mercado como um todo está crescendo, ponto, mas Cielo está diminuindo a sua participação. Ela não conseguiu acompanhar o crescimento do segmento.
E isso é uma informação bacana para você carregar, para você entender se a sua empresa, não somente a Cielo, mas em outras discussões de market share, se ela está conseguindo acompanhar ou não. A gente vê isso muito em BB Seguridade, né, que ele mostra o crescimento da empresa e o mercado como um todo sem BB Seguridade. É só uma leitura para que vocês fiquem atentos. E vamos pegar aqui um exemplo de 2021, pegando os 4 trimestres. Eu preciso que vocês guardem esses números. Eu vou apresentar novamente lá para vocês, mas guardem esses valores aqui que vai ser legal para um racional a mais desse vídeo. Mas antes disso, eu queria falar com vocês sobre uma associação brasileira que ela envolve essas empresas que mexem com cartões. Se ela acaba fazendo parte, ela também acaba fazendo algumas pesquisas para o segmento como um todo. Sempre tem a projeção da ABEC e o que é realizado, o que efetivamente acontece no mercado como um todo. Então eu reuni as informações que estavam todas separadas e só por esse estudo e tudo que eu já passei para vocês, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, para quem ainda não é inscrito, deixar o like e compartilhar com aquele seu amigo que tem interesse em Cielo, mas nunca sequer ouviu falar de ABEC, que é uma informação importante, mas às vezes acaba passando de lado. Então, vamos voltar aqui para o vídeo. O primeiro dado que a gente tem que ter aqui é que a projeção ela não existiu em todos os anos, pelo menos desde 2016. 2017 e 2020 eu não encontrei essa informação. Ok, é a barrinha azul. Agora, vamos olhar aqui a questão do que foi realizado, o que efetivamente aconteceu. Porque o que eles fazem? Uma projeção do ano de 2023 até o final do ano, e quando for 2024, eles apresentam o que aconteceu no consolidado de 2023 e, novamente, eles apresentam uma nova projeção para 2024. Entendeu? Sempre um olhar retrospectivo e também uma pequena projeção. E para a gente ver se essas projeções elas são fidedignas, se elas efetivamente acontecem, a gente pode fazer sempre a comparação da projeção e do realizado. E, de fato, a gente percebe aqui que está muito próximo. Ano a ano, eles estão relativamente fazendo projeções ou iguais ou um pouquinho abaixo do que efetivamente acontece. A leitura é positiva, crescente. E qual foi a projeção para 2023? Quase 4 trilhões de reais sendo transacionados, tá bom? E aqui a gente consegue também ter uma boa métrica. Porque o que eu vou fazer agora? Bom, se eles têm uma capacidade de enxergar o crescimento do setor de uma maneira bem próxima, eu estou falando da ABEC, da Associação Brasileira, será que esse crescimento de 2022 para 2023, respeitando todas as premissas de Cielo, seu market share e etc., pode ser também projetado? Será que a gente consegue antever um pouquinho do resultado da Cielo, considerando esse estudo da ABEC? E é isso que eu fiz. Peguei aqui então, transformei aquele gráfico em uma tabela para vocês e percebam o seguinte, no ano de 2021, só para a gente confirmar se essa informação estava batendo, eu fui lá naquele gráfico e somei aqueles 4 períodos de total transacionado, 559, 613, 690, 797 e nós chegamos aqui a 2,65 trilhões, que foi realmente o que estava reportado no relatório da ABEC. Então eu fiquei assim, bom, então do ponto de vista histórico, de registro, eles estão bem próximos da realidade. Não tive nenhuma divergência de dados. Maravilha. Uma vez que a gente confiou então nesses dados da ABEC, vamos ver esse crescimento aqui, de um ano para o outro, em relação à projeção. De 3,2 trilhões para 3,84 trilhões. É um crescimento próximo de 20%. Então, o que eu fiz? Bom, então tá, todo o segmento vai crescer mais ou menos 20%. Não esperamos mais que Cielo continue perdendo seu market share. Vamos considerar que a eficiência continue exatamente igual. Todos os dados vão se manter iguais, acrescidos desse 20% de projeção da ABEC. Se no ano passado o investidor recebeu 25 centavos, na hora que você coloca mais 20%, você chega numa projeção para esse ano de 30 centavos por ação. É claro que eu estou considerando um contexto com várias premissas. Muita coisa pode acontecer, o mercado pode esfriar, algum escândalo pode aparecer, enfim, todas as variáveis que o futuro sempre vai ficar exposto. Mas eu tentei só trazer um pouquinho de projeção pé no chão, já que nós temos dados sólidos históricos para fazer tal especulação, com várias aspas. Isso aqui seria um comportamento bem conservador, na minha opinião, ok? Agora, vamos enxergar se isso realmente se reflete em relação aos analistas, as perspectivas de mercado. E uma das melhores formas de fazer essa visão do consenso de mercado é assinando a plataforma do AGF. Você pode experimentar durante 30 dias de graça.
ali eles trazem um consenso da Bloomberg e de outros analistas para que você tenha um mínimo de pé no chão naquilo que você vai esperar em relação à empresa para o ano vigente. Eles estão esperando para 2023 algo próximo a 29 centavos. Então aquele pequeno estudo que a gente fez, aquela pequena projeção está muito em linha, né? 29 centavos, 30 centavos, está muito próximo. Então, está aceitável. Hoje nós temos uma cotação de 5,46 e considerando que nós teremos quase 30 centavos de dividend yield, qual é a conta que você tem que fazer? DPA projetivo, 29 centavos, dividido pela cotação atual, você chega em 5,3% de dividend yield. Não atende às nossas premissas pensando no jeito Barsi de investir. Então não está interessante. Tá? Olhando somente o número. Se você estiver querendo comprar um dividendo futuro, uma outra projeção, uma outra estratégia, um outro cenário de vida, talvez seja legal você dar uma estudada aqui na Cielo. Fica aqui esse vídeo, pelo menos de introdução, para que você entenda como é que ela está se saindo hoje. E para fechar, esse gráfico também está na plataforma do AGF, ele faz uma equiparação em relação à cotação, o preço da ação, e também o lucro líquido da empresa. Percebam que o lucro líquido ele está aumentando, que é essa linha que eu acabei de deixar em vermelho, está aumentando muito mais o lucro do que a cotação. Então, esse pequeno gap, esse pequeno intervalo entre essas duas métricas, talvez possa ser entendido como um argumento para que a empresa esteja barata. Ela seja considerada barata. Mas isso vai depender principalmente do seu estudo, de como é que ela ganha dinheiro, de quanto que você se sente confortável. Mas era isso que eu queria discutir com vocês, espero que todos vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.